Vamos a mais um Rede Vida Serviço. Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia e as dores do frio. Será que no frio as nossas dores articulares pioram? Mas quem vai explicar pra gente é ela, a reumatologista, a doutora Lúcia Bufolin. Muito prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Vamos falar de dores? Vamos falar de dores. É um prazer para nós estar aqui novamente, nesse espaço maravilhoso da Rede Vida. Muito obrigada. Fibromialgia, o que é? Quais são os sintomas dessa doença que a gente tanto escuta falar, mas ela é confundida com tantas outras doenças articulares? Então, na realidade, a fibromialgia é uma síndrome, ela não é uma doença, é muito importante entender isso. A síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas e ela é multifatorial. Então, ela é caracterizada por um sono irregular, não repousante. De manhã o indivíduo já acorda cansado, com fadiga, com dores não apenas articulares, mas dores musculares, sensação de dormência e queimação nas mãos e nos pés. E ao longo do dia isso vai tornando a rotina dele mais difícil, mais complexa. E na verdade essa definição, ela não tem um exame específico, mas ela é feita desse relato, ela é feita do exame físico, dos pontos de gatilho, que são pontos miofaciais que durante o exame físico nós vamos detectando, e você precisa ter pelo menos 3 meses aí de dor crônica, refratária a tratamento, para você caracterizar como fibromialgia. Então pode ser um diagnóstico mais complexo, mais complicadinho? É um diagnóstico de se fechar? complexo, por quê? Porque é necessário que esteja nas mãos de um profissional altamente investigativo. Por quê? Porque ele depende de muitas variações fisiológicas. Então, uma mulher na menopausa, que é uma causa mais frequente, a mulher menopausada com queda dos hormônios é um gatilho importante. Hipotireoidismo, a tireoide fraca, o hormônio do tireoide fraca, e que não é feito o diagnóstico. Alterações da insulina, síndrome metabólica, apneia do sono. Então entra aí um conjunto, um leque de patologias da clínica médica em si que precisam ser investigadas, porque essa história de que fibromialgia não tem cura e que vai ter que tomar remédio para o resto da vida, isso é lenda. Você tem que ir em busca de causas fisiológicas onde você possa melhorar essas alterações para que o seu cliente consiga superar essa fase de dor. É importante entender que a fibromialgia controla, a fibromialgia até, entre aspas, entra em períodos de acalmia e que depende muito do tratamento e depende muito do médico e do paciente. O paciente também é muito responsável, ele é coautor, tá, nessa jornada da melhora. É importante entender isso. Então, agora, não adianta, por exemplo, você tratar um indivíduo com fibromialgia, ele tem uma apneia do sono, ele tem refluxo e acorda a noite inteira. Você tem que tratar a causa de base. Você tem uma mulher menopausada, que tem muita artrose de joelho, não consegue fazer um exercício, você tem que ir em busca de gatilhos da dor. Então ela pode estar associada a outras doenças, a períodos hormonais da mulher, como a menopausa, o climatério, pode estar associada à apneia do sono e a outras doenças articulares. Por isso que é tão difícil chegar a esse diagnóstico e a esse tratamento. Então tem que fazer junto, quem está assistindo a gente, olha, eu já fui em vários médicos, agora a doutora Lúcia está me dando uma luz, porque nenhum médico consegue fechar. Então ela pode ter vários outros sintomas além disso. Sim, eu não acredito naquela situação onde em apenas uma consulta, tá, com uma anamnese e um exame físico às vezes não tão detalhado, você tem fibromialgia, você já sai com aquele remedinho e vai tomar 90 dias, 1 ano, 2 anos. Não é assim que funciona. E é muito importante que dentro desse diagnóstico, que é um diagnóstico complexo, parece um diagnóstico fácil, mas é um diagnóstico mais complexo, mais elaborado, não só dentro da reumatologia, como dentro da clínica médica como um todo,
né? É muito importante entender a jornada do diagnóstico, aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode contribuir para o seu cliente. Por quê? Porque nós estamos falando de uma patologia que acomete, os dados eles não são tão claros, pode ser de 2 a 12% da população mundial, acomete mais o grupo feminino, as mulheres em idade altamente produtiva, principalmente entre 30 e 50 anos, certo? Sim. Então tem toda uma questão biológica, mas também tem uma questão sociocultural, socioeconômica, onde existe toda essa pluralidade de atividades da mulher. Então você tem que avaliar o indivíduo dentro do seu contexto como um todo. As sobrecargas que nós mulheres carregamos desde sempre, as responsabilidades e todas as demandas, podem contribuir por esse estudo que revela que nós mulheres temos mais chances de ter a fibromialgia? A questão da fibromialgia mais intensa na mulher tem muito a ver com o perfil neuroendócrino. Certo? Quando eu falo neuroendócrino, nós estamos falando de todo o universo hormonal, não só hormônio feminino, estou falando de prolactina, cortisol, de uma série de hormônios que estão relacionados tanto a questões neuroendócrinas. Por quê? Porque muito do que controla todo o ciclo de hormônios tem a sua origem lá no cérebro, lá na hipófise, então é um quadro mais complexo. E a mulher tem esse circuito neuroendócrino até diferente do homem e por isso que ela está mais apta a desenvolver esse tipo de patologia. Mas todos os estudos mostram, e eu não tenho dúvidas, de que essa sobrecarga, veja bem, as conquistas, eu sou totalmente a favor das conquistas das mulheres. Um exemplo de mulher vitoriosa que conquistou e foi galgando. Todas que estamos aqui somos vitoriosas, no sentido, todas, eu, você, a Marcela que está aqui nos bastidores, a nossa amiga que preparou o café, que nos recebeu lá na frente, todas são mulheres multitarefas. Sim. Né? Nós estamos aqui, nós sabemos que nós temos o nosso trabalho, que nós temos que desenvolver o nosso trabalho, nós temos a nossa casa, os nossos filhos, companheiros, companheiras, todo mundo tem um universo e a mulher é muito agregadora. Isso aí faz parte da nossa do personalidade, universo e da própria evolução da mulher ao longo da história da humanidade. Certo? Então, isso não é uma coisa que também a gente pegou agora, essa tarefa, a gente só foi somando, conquistando espaço e a cada conquista tem mais uma sobrecarga. Eu falo que a gente vai jogando uma pedrinha a mais. Essa parte ali. Que não é boa. Todo médico que senta aqui, doutora Lúcia, sempre tem uma coisa. Mas nas mulheres é pior. As mulheres têm mais chance. Eu falo, gente, tá muito complicado ser mulher. Não é que está complicado, é que a mulher realmente, eu quero hoje falar de uma coisa que eu adoro e que a gente tem observado muito fibromialgia em amigas, eu vou chamar essas pessoas de amigas. Tem um grupo de mulheres que frequentam o nosso consultório, que vem por causa da fibromialgia e elas são tratoristas. Sério? Olha só. E elas trabalham com esses tratores super tecnológicos, mas assim, super tecnológicos mesmo. E hoje ainda comentei, falei assim, gente, não tem jeito de vocês não ter um pouquinho de dor, porque é uma atividade e são todas mães, avós, donas de casa. Então eu estou dando esse exemplo para ver até onde a mulher pode chegar. Ela pode chegar em qualquer posto, né? Ela pode ser presidente da Petrobras. Sim, o que ela quiser. O céu é o limite. O céu é depois do céu. Depois do céu. Então isso vai trazendo sobrecargas muito intensas, né? E a fibromialgia, ela tem uma relação de amor completa com a atividade física, né? É possível você controlar com pouco medicamento. Eu sei que nós vamos falar do tratamento, é que eu quero pegar esse gap. Sim, tranquila. É possível você controlar a fibromialgia com pouca medicação,
se você colocar a atividade física como a prioridade do tratamento. Então, a primeira dica, controlar com pouca medicação, não ficar se entupindo de remédio, mudando o jeito de viver e colocando atividade física, então, mas qualquer atividade física ou uma atividade física específica? Olha, na realidade, o importante é movimentar-se. Sabe, eu coloco muito isso para os nossos clientes, eu falo, olha, às vezes você não está perto da academia, às vezes o seu joelho está doendo um pouquinho, você está fora do horário, nossa, sabe aquela pracinha, sabe? Aqui nós estamos falando com todos os grupos, vocês têm uma capilaridade entre todos os lares, né? Isso para nós é muito bom, então assim, não fique esperando aquele momento certo, é claro que tem que ser tudo com orientação médica. É necessário que você faça 50 minutos 3 vezes por semana, no mínimo, de atividade física. Ai, mas não tem academia. Ai, mas a minha cidade é pequena. Ai, mas não tem pilates. Gente, se você conseguir caminhar, coloque um tênis e saia para caminhar. É barato. É de graça quase. Ah, mas o meu joelho doeu um pouquinho? Você sabe aquele pedalinho sem carga? É claro, tem alguns exercícios que não dá para fazer, tá? Então mas é tudo orientação médica. A doutora Lúcia, aqui ela tá falando por cima, um geral. Tá? Mas aí na sua cidade você vai no seu médico, recomenda e fala, ó, qual exercício que eu posso? Tem que fazer, doutora mas, Lúcia por exemplo, tem lá um pedalinho sem carga, que tá lá na praça da sua casa, que você sempre passa na frente, você fala, nossa, nem sei para que fizeram isso, talvez fizeram para você ir lá pedalar um pouquinho, certo? Então, o importante é fazer. É um tratamento, que mexe com o emocional, porque essa pessoa sente muita dor. É difícil receber o diagnóstico. Às vezes fica tomando um monte de remédio e não chega na causa que é. Ele mexe com o emocional? Olha, o grande problema é o automedicamento. O grande problema é o acesso, não só no Brasil, tá? Que nós temos aos analgésicos e aos anti-inflamatórios. Então, você toma um analgésico hoje, um analgésico que tem uma cafeína, um anti-inflamatório, hoje você toma um. Amanhã você precisa de 2, depois você precisa de 3 e aí, de repente, você está tomando 6 comprimidos por dia. E a sua dor não está, porque você está intoxicando e alterando os seus canais receptores de dor. Você está alterando a substância P, você está alterando todo esse sistema e quando você mascara a dor, você acaba fazendo alguns movimentos ou você acaba deixando de fazer atividade física porque não estou com dor, estou bem e postergando. Então, o grande problema é a automedicação. Agora, não tem dúvida que a fibromialgia, ela vem de uma situação um pouco mais melancólica, ela gera dor. A dor por si só, ela retroalimenta a ansiedade, ela retroalimenta a depressão, ela retroalimenta a baixa autoestima e o indivíduo começa a ficar refém da própria dor. Eu não vou até lá porque eu vou ter dor. Eu não vou até ali porque isso pode ser... É um ciclo, né, doutora? É um ciclo vicioso. Então tem que cortar o ciclo da dor com a medicação correta. Dentre os medicamentos para tratar a fibromialgia, a gente no início usava-se muito antidepressivos de baixa dose, né? Hoje a gente já usa alguns analgésicos com ação de sistema nervoso central, sempre em baixas doses. E é importante entender que aquela senhorinha que toma um remédio manipulado e que dá super certo para ela, não significa que você é vizinha dela, vai tomar e vai dar certo. É uma automedicação piorada. Sim. Tá? Então, a individualidade do tratamento, compreender que isso não é uma sentença, é um diagnóstico e que tem luz, que tem solução. Eu sempre gosto de falar de fibromialgia. Eu agradeço muito esse espaço que você está dando para nós, para entender, tem pessoas que chegam na nossa clínica e assim, extremamente entristecidas, eu tenho fibromialgia, como se fosse uma sentença, um diagnóstico fechado, sem solução, não. É possível melhorar muito e sempre procurar
patologias de base que podem estar sendo o principal gatilho daquele quadro exacerbado de dor. Então, tá? não adianta a receitinha da vizinha nem da farmácia do lado. Tem que procurar um médico que te escute, te analise e entenda, como a doutora Lúcia falou, todo o seu histórico, aonde que está ali a doença para receitar o medicamento correto, o exercício correto e a alimentação. Ela também entra nesse combo aí? A alimentação está em tudo, né, gente? Agora não adianta falar que é modismo e é aquela história. Se você tem uma alimentação, principalmente na mulher após a menopausa, principalmente o homem depois também dos 50, 60 anos, a gente vai tendo uma situação que a gente chama osteosarcopenia. O nome é horroroso, mas é super simples. É super simples. Difícil de falar já. A gente perde massa muscular e a gente perde líquido nas juntas. Então, essa situação, ela também é um gatilho de fibromialgia. Estou usando esse exemplo porque é a faixa etária onde ela é muito frequente. Embora a gente tenha muita gente jovem fibromiálgica, aí já é um outro lado que piorou com o home office, que piorou com a qualidade da alimentação, que piorou com a falta de ingesta de vitamina D, de zinco. Então a gente também tem uma moçada altamente fibromiálgica, tá? Sério? Que vem muito com o home office. Né? Posturas? Veio muito com a postura, veio muito com muita gente jovem também não se exercita, tá? E tem dietas altamente inflamatórias. Eu nem vou falar de dieta inflamatória. Vamos falar que isso é assunto que você já deve trazer várias pessoas aqui. Vamos falar de uma dieta ruim. O que é uma dieta ruim? É pular a refeição. É comer carboidrato aos montes, é substituir o jantar por um pedaço de pão e fazer um lanche assim bem lanchoso, né, gente? Bem com muito carboidrato. Aquele podrão, bem tudo. E isso passa a ser, vou jantar uma pizza. Eu sei que o dia a dia é corrido, mas é tão interessante. A gente estava falando da nutrição do ovo quando estava vindo para cá com a Marcela, que é nosso anjo da guarda aqui. E ela tem um bebê, né? E ela acha super fácil, às vezes, dar um ovo, faz um ovo mexido. Então, assim, olha, por favor, se você tiver, eu sei, é maravilhoso, principalmente agora no frio, você acabar comendo, sabe, aquele pão da padaria e tal, tira o miolo, trata de colocar uma proteína, tem que comer proteína do bem, certo? Não comer tanta coisa embalada, tanta coisa ultraprocessada. Aquela dieta lá, vou falar com a minha turma aí dos 50 a mais, aquela dieta lá de quando a gente era criança, aquela lá estava bem certa. É difícil preparar, mas hoje também tem vários locais onde você consegue ter acesso a essa alimentação já pronta, com um custo muito bom, mais saudável, precisa caprichar, não é fácil. Depende muito da gente, a melhor, o resultado e como que a nossa saúde vai nos corresponder. Sim. Então é tirar esse monte de carboidrato. Eu não sou contra o pão, ninguém aqui é vigilante. É radical, ninguém está no radical. Mas importante voltar a consumir uma proteína do bem, a não consumir tantos ultraprocessados. Eles são deliciosos, mas tem que tudo, colocar na balança. Porque isso, por exemplo, isso aumenta a insulina, tá? Então, se você tiver um sobrepeso, se você tiver uma insulina... Às vezes você tem um pouco de sobrepeso, mas não tem insulina alta, você se exercita, entendeu? Por isso que tudo é muito individual. Mas, por exemplo, se você consome demais carboidrato, se você consome ultraprocessados, se tem uma insulina alta, você pode tomar toneladas de remédio para fibromialgia, que você vai estar mais exposto à dor, porque metabolicamente você está mais inflamado. O sobrepeso prejudica? Peso sempre prejudica, né? A gente que luta com o peso o tempo inteiro, a gente sabe que quando você está 3, 5 quilos mais leve, o seu joelho agradece, sua coluna agradece e você acaba fazendo exercício o quadril agradece, com mais facilidade. Não né? é fácil. Eu abri o programa com a senhora falando, será que as nossas dores articulares pioram quando a temperatura baixa? Porque eu sempre lembro da minha avó, que já não está mais aqui entre nós, começava a falar, vai começar a fazer frio, porque minhas costas estão dando uma pontada aqui.
É verdade ou é coisa, é mania que a gente tem? É super verdade, e eu acho que mais do que nunca a gente acaba tendo toda essa memória, né? Essa memória boa de sabedoria popular, tá? Muitas coisas eles estavam certos. Por quê? Porque dentro das articulações, e quando eu falo articulação, não estou falando de joelho, gente. A coluna, ela é uma grande mola, e lá dentro tem líquido sinovial, tem ligamento, então você tem articulação para todos os lados, porque o ombro, o cotovelo, a cervical, a ATM. Então, são regiões onde você tem receptores de pressão. Então, hoje você sabe que dentro das articulações você tem receptores de pressão. Se muda a pressão atmosférica, se muda a temperatura, existe uma conexão bioquímica e biofísica, tá, com essas articulações. Agora, é claro que a articulação mais vivida, né, ela vai estar mais desgastada. Os tendões que estão ao redor dessas articulações são mais rígidos, não tem a mesma flexibilidade. A musculatura é mais rígida. E o que o frio faz? O frio, mesmo que sejam pequenas alterações de temperatura, ao longo da existência humana, a espécie humana sobreviveu por quê? Porque ela desenvolveu mecanismos fisiológicos para preservar-se. Então, esfriou, o que o indivíduo faz? A microvasculatura, né, os microvasos que estão nutrindo a pele, o músculo, a articulação, eles contraem e vão tratar de manter aquecido o coração, o cérebro, fazer as trocas pulmonares, as vísceras, e é por isso que você treme para gerar calor, e é por isso que você tem mais dores, porque existe um encurtamento generalizado da musculatura, dos tendões e das articulações como um todo. É uma questão de sobrevivência. E adianta colocar uma bolsinha de água claro quente, alguma coisa? Olha claro lá, gente, ó, dica, pega essa dica aí. Mas, gente, a bolsa de água quente, se fosse assim, há 100 anos atrás, como é que as pessoas faziam? Que não tinha acesso a tanto medicamento, tá? Então, quando você usa uma bolsa de água quente, você está provocando uma vasodilatação naquela região. Então, aqueles vasos que estão contraídos, que tentaram levar o sangue lá para os órgãos nobres, isso é o que faz o ser humano o que faz o ser humano ao longo do tempo ter sobrevivido, né? Você faz o calor, então os vasos ali daquela região dilatam e você recebe mais sangue. Quando você recebe mais sangue, você nutre, você praticamente lava aquela região de óxido nítrico, de oxidantes inflamatórios e dolorosos, e a vida segue. Então pode colocar a bolsinha de água quente na temperatura certinha para ficar mais confortável, que a doutora Lúcia deu aval. Não é coisa de antigamente. Não é só isso. Não é só ter um tratamento, é um alívio imediato da dor. Sim, o gelo, é sempre interessante falar isso. O gelo, ele tá lá, né, tem o atleta lá, vamos dar esse exemplo, você tá lá assistindo um jogão de futebol, o cara levou o maior soco, o maior chute, aí ele teve aquele trauma agudo, por isso que eles passam tantos produtos canforados, tantos produtos gelados, vem gelo, para justamente fazer a vasoconstricção e não inchar demais. Naquele momento você precisa, na hora do trauma, mas passado algumas horas é o calor que vai renutrir aquela região. Por isso que é o contraste frio-calor. Então, por isso que muitas pessoas que têm doenças reumáticas falam que sentem mais dores no frio normal. Até porque a gente tem mania de se encolher também, né? É uma contratura, então já vai ajudando. Uma contratura muscular, que é uma reação fisiológica ao ser humano como animal, literalmente. Tá? Ele usou isso ao longo da existência dele para preservar-se, para preservar o calor. Senão ele morria de hipotermia, que existe também, que é um grande problema, principalmente nós, infelizmente, uma tristeza tão grande, com tantos irmãos, né, que moram na rua. A gente teve a oportunidade, eu preciso sempre falar isso, nós tivemos a oportunidade de fazer clínica médica na Escola de Medicina da Santa Casa de São Paulo, e era uma das regiões que tinha mais hipotermia no mundo.
tá? Então, aquele frio ali, eu acredito que mudou bastante, mas a hipotermia é uma doença às vezes a gente passa importantíssima. E não vê, né? Eu passo e não vê. Passa e não tá? vê e não sabe que o irmão tá ali sentindo frio, sentindo fome e o tão grave que é. Esse alerta então, é importante. Muito importante. Tem aí um trabalho grande, aí, inclusive, depois acho que a gente pode estar falando em relação ao pessoal que está na rua, né? É uma coisa que incomoda às vezes no sentido de, nossa, mas cada um tem uma história, Sim. cada um tem uma... É que eu me lembrei agora que você falou do frio, da experiência que a gente tinha. A gente mudou um pouco, mas desculpa, mas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que era uma coisa impressionante. Um alerta também para quem está vendo a gente, que às vezes tem tanto em casa, tem a pastoral de rua da igreja, pode ir até lá, pode ir no hospital, pode doar, pode ajudar para aquecer. Doar, gente, doar coisa boa. Sim. Coisa boa, Por doar favor, coisa boa. porque... O que você não quer porque não lhe serve mais, mas pode servir muito bem para o outro. O trabalho que dá para você separar doações e às vezes, infelizmente, as pessoas não têm essa noção, porque e é um trabalho voluntário. Né? O trabalho de você ficar separando as doações é um trabalho voluntário que demanda muito tempo. Então, é aquela roupinha que está lá em bom estado, aquele sapato que está em bom estado. Os outros, infelizmente, tem que descartar. Sim, sempre, porque não adianta doar para fazer bonito. Tem que doar de coração e doar alguma coisa que você gostaria de ter. A gente saiu um pouco da fibromialgia, não tem problema, mas nós estamos no frio. Papo bom é isso mesmo. Ué, é um alerta para você, um alerta para mim, um alerta para nós. Pensar sempre no próximo e fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você, e não diferente. Com certeza. É ter esse olhar. Mas para terminar, um recado para quem está assistindo a gente, que sofre com a fibromialgia, que tem medo, que chega lá no consultório daquele jeito que a senhora falou, ai meu Deus, a sentença de morte. Fala que tem muita vida aí pra gente. Olha, o meu recado, sem sombra de dúvida, é que a fibromialgia não é uma sentença. Ela é um diagnóstico que tem muito para ser feito, que tem muita coisa boa através do controle, através do cuidado e através do conhecimento. Então, eu quero agradecer imensamente esse espaço para que a gente possa trazer um conhecimento positivo para as pessoas entenderem que é preciso lidar com a dor de uma maneira, entender que há libertação. Existe uma libertação. Ah, mas eu não consigo fazer uma consulta na doutora Lúcia, ou eu não consigo em tal serviço, ou eu moro em tal lugar. O nosso objetivo aqui realmente não é vir fazer consultas, o nosso objetivo é orientar. Então, tem hoje dentro do próprio SUS, tá? Tem inclusive muitas terapias que podem ajudar, que a gente nem chegou a falar sobre isso, que Volte outra vez para falar sobre isso com a gente. Que são atividades físicas em grupo, tem tai chi, tem acupuntura, tem tanta coisa, mas o indivíduo precisa estar aberto, tá? Porque é muito mais fácil ir lá e tomar um comprimido. É muito mais fácil pegar uma fórmula e jogar para dentro. É muito mais fácil pegar aquele vidrinho que você tem lá, que uma vez deu certo no médico que você foi há 10 anos atrás e, infelizmente, isso acontece, não deveria acontecer, porque sempre é preciso da receita datada e fazer mais uma cópia daquele remédio. Então, ame-se, ame-se. Entenda que você é o autor da sua cura e que nós estamos aqui para ajudar e proporcionar dias melhores para todos. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço esse espaço mais uma vez. A gente aprendeu muito hoje com a doutora Lúcia. Se você não mora aqui na região, não tem como vir até a doutora Lúcia. Se aprendeu, anota tudo. Já chega com um checklist aí para o seu médico, tire todas as suas dúvidas. Se cuide, se alimente bem, se exercite. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.